né, antecipar o seu FGTS. Você tá com dinheiro parado, tá precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí uma empresa mais ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados aqui no nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. Vamos avaliar a palavra do Tite e também do Rogério Ceni. Menores posses de bola do Flamengo como mandante na temporada sem considerar o estadual. E nesse resultado positivo, olha como o Bahia também conseguiu ter o controle do jogo e da posse. O Flamengo teve só 35,2% de posse e venceu por 2-1 um jogo contra o Grêmio. São Paulo, mesmo as menores médias, o Flamengo também conseguindo o resultado positivo, pelo mesmo placar, né? E o de ontem, claro, muito importante, porque é o resultado que coloca o Flamengo na liderança da competição. Pedro Henrique Torres está aqui com a gente. É aquela história, Pedro, desfalques, muitos, mas também opções. E aí o Flamengo vai lá e nesse momento difícil da temporada, o time assume a liderança da competição. Bom dia. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você. Um beijo para Mari, também Mari Pereira. Um abraço para o Donan. Todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Pois é, Flamengo, a encomenda está saindo melhor do que o esperado, né? Porque o Flamengo planejava se manter ali no bolo de cima durante esse período de subida da montanha, como eu tenho chamado, né, da Copa América. Foram 3 de 9 agora e nesses 3 jogos o Flamengo pegou 7 pontos, então, de 9 possíveis. Então o Flamengo conseguiu um número muito expressivo assim e conseguiu a liderança do campeonato. Então está num momento muito bom, realmente se superando com gols no fim. E ontem, como eu tenho dito nos últimos tempos também, se adaptando, né? Porque ontem, por mais que o Bahia seja um time muito técnico e tenha conseguido uma imposição na partida, o Davi Luiz falava após o jogo que o Flamengo também se preparou para ser rápido e letal. Então, planejava também ser no contra-ataque ali, também tentar matar as oportunidades. Conseguiu o jogo, talvez não tanto no contra-ataque, né, dessa maneira, mas se planejava de alguma forma para encarar o Bahia, reconhecendo até a superioridade do meio de campo do time adversário. Então a torcida foi presente, quase 49 mil, foram 49 mil pessoas, quase 50 mil presentes no Maracanã, um jogo emocionante que todo mundo esperava. O Flamengo fez o dever de casa, né, Bruno? Colocou agora 21 pontos na sacola, está emocionando todo mundo, a torcida no Maracanã, e tem muito torcedor falando, esse é o Flamengo que eu esperava. Se não é tão plástico assim, é um Flamengo que luta até o fim, e lutando até o fim conseguiu, mais uma vez, chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos naquela testada do Davi Luiz aos 48 do segundo tempo. É o rei da montanha, viu, Mariana? Já que o Pedro está gostando dessa história, se terminar o campeonato nessa fase na liderança, vai usar a camisa branca com bolinhas, já que o Tour de France vai começar na semana que vem. Boa referência. Gostou? Gostei. Le Maillot à Poix. É o nome da camisa. Ah, tá. Não tenho tanto conhecimento, assim, do Tour de France. Mas Gerson contra o Bahia eu tenho um pouco mais de conhecimento, tá? E jogou muita bola. A gente vai para os números dele na partida, marcando gol, dando assistência. Ações com bola também teve 63, liderou a equipe. Em chances criadas. E aí a nota dele teve a melhor nota da rodada, com uma nota acima de 8. Caramba, 8,6. É muita coisa isso no Bola de Prata. 8,0, mas é muita coisa. É muita coisa. Eu acho até que foi não quero ser desonesto, foi o Pedro Henrique Torres que tuitou isso ontem, publicou algo sobre o Gerson parecer o Gerson de antes. Do Gerson da versão original. Eu falei isso, de 2019, eu falei. Não sei se foi. Mas pode ser que o Pedro Henrique Torres tenha falado. Então quer dizer que mais de uma pessoa pode estar falando sobre isso? Essa é a sensação, Dona? Eu acho que essa é a sensação. E é uma vitória pessoal pro Gerson e pro Tite, que sempre confiou muito no Gerson, né? Mesmo em momentos que ele não estava desempenhando naquele nível que a gente conhece. Tecnicamente, ele é acima da média. Ele já mostrou isso no Flamengo. E agora ele tem também um espírito, um comprometimento que contagia a equipe. Parece aquela versão do Coringa de 2019. Porque ele inicia o jogo por dentro,
jogando muito, se dedicando sem a bola, sacrificando, né? Era um cara também importante para essa transição. Ele botava velocidade também para tentar conectar, fez muita diferença. E aí, a partir do momento que o Tite faz uma modificação e coloca ele mais aberto pela direita, ele como meia pela direita, ele também rende, né? Então, um golaço, assistência, um jogador que está concentrado, que está jogando para o time, que está correndo uma barbaridade. Em várias oportunidades, o Gerson ele foi criticado pela torcida, né? Ah, soneca. E a gente está vendo um cara muito ligado, assim. A gente está vendo um jogador com um nível muito próximo daquilo que a gente viu em 2019, né, quando ele foi muito importante com o Jorge Jesus. Ontem, de novo, ele foi o melhor em campo, assim, de maneira disparada. Uma atuação de altíssimo nível do Vapo. E foi quem sobrou, né, do meio-campo ideal, não foi? Do Flamengo? Sim. Contando esses desfalques todos, Cruz, né? Arrascaeta. A contusão do Alan, a saída do Pulgar também, foi quem sobrou e quem está garantindo o Flamengo na liderança, Mari. Sim, e quando ele chega, acho que a gente não pode deixar de pontuar esse momento da volta do jogador, né? Do jogador que atua lá fora e volta até para um clube que ele já estava atuando. O Gerson, ele jogou lá no Olympique de uma outra maneira também, né? Com o próprio Sampaoli, ele foi forjado a jogar mais para frente. Teve jogos que ele jogou de atacante mesmo, ali de referência na área. E aí, quando ele retorna para o Flamengo, era justamente a dúvida de onde encaixá-lo com essas peças, com o meio de campo já quase que formado, né? E aí você teria o Gerson mais recuado, você teria o Gerson mais avançado, você encaixaria ele aberto de algum dos lados. E aí eu acho que comprometeu um pouco o jogo dele e até esse período de readaptação, né? Com o Tite, quando tem essa pausa da data FIFA e aí o Flamengo perde muitos jogadores para suas seleções, ele entra com o Gerson na direita, igual ele já estava entrando e estava dando certo. Mas não funciona. Esse jogo não funciona justamente porque o setor esvaziado do meio de campo precisava dessa peça fundamental que o Gerson sabe atuar por ali também. E aí ele já faz a substituição, já trazendo o Luiz para o lado direito, quando ele perde, né, os jogadores lá por lesão. Ele já traz o Luiz para a direita, o Gerson de volta para o centro, e aí nas duas partidas seguintes ele entra com essa mesma formação. E deu muito certo ontem, principalmente, assim, porque o Tite fala uma coisa na coletiva que sobre posse de bola, né? O Bahia termina o jogo com mais posse, o primeiro tempo é quase que uma lavada de posse de bola, e o Tite fala, vão ter a posse, mas não vão nos controlar. O Flamengo, ele soube lidar com isso, e eu acho que o bacana desse Flamengo, nesse período, sem os seus principais jogadores, é a adaptação de jogo. A gente não vai conseguir controlar porque o nosso meio de campo não é tão forte, a gente pode perder qualidade criativa, então tá bom, então contra o Bahia, que é um time muito forte por dentro, a gente vai apostar na transição. E o Gerson foi muito importante ontem nisso. E é interessante, né, Pedro, porque a gente conversava sobre esse Flamengo e o que iria agradar a torcida do Flamengo no fim das contas, né? Talvez fazer 5-0 em todo jogo, era uma coisa sobre comportamento, e aí você trouxe na sua primeira entrada ao vivo aqui que a torcida... Era isso que a torcida queria, né? Não foi o maior placar do Flamengo, não foi um amasso, foi um jogo jogado, o Bahia teve muitos méritos, mas a torcida sai satisfeita. Então é muito mais sobre a interpretação da torcida, de como os jogadores estão se comportando em campo, do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Assim, foi por muito tempo também, é uma característica do Flamengo arrancar esses resultados na marra, né? No apagar das luzes, na alma rubro-negra. Então o rubro-negro se orgulha bastante disso e a torcida tem se orgulhado bastante dessa entrega dos jogadores. E aí se descola um pouco, deixa um pouco de lado a situação daquele time avassalador que pressionava, mordia completamente todo mundo, que era aquela utopia, né, que foi aquele momento do Jorge Jesus. Mas entendendo um outro contexto também, que agora, especialmente nesse momento, é um time desfalcado, é um time com mais garotos, é um time que precisa de apoio. Então a torcida abraça e tenta levar esse time à frente no Campeonato Brasileiro. Há uma conexão diferente, de fato, nesse ano, o que não havia ano passado. Ano passado parece que se perdeu de alguma maneira, especialmente também no período do Sampaoli, era um time mais desconectado da arquibancada. Esse ano parece que se juntou ali a alma da arquibancada com a alma do campo e os jogadores deixam tudo. E o Gerson, que vocês falavam aí, eu tinha tuitado ontem mais sobre um Gerson de 2020, na minha visão, porque em 2019 ele teve um desempenho muito bom
só que ele não era como um dos protagonistas. Em 2020 ele foi um protagonista ali naquele título brasileiro do Flamengo, era um cara que acalmava o meio de campo, tocava a bola, enfim, aparecia em diversas funções. Teve um Bahia 4-3, que foi até do triste episódio do com o Índio Ramírez, situação de injúria racial. Então o Gerson ali naquele momento virou o jogo para 4-3, capitaneou o Flamengo. Então vivi um momento muito, muito, muito bom mesmo o Gerson naquela ocasião, em 2020, 2021. Então ele era mais protagonista. E acho que agora ele assume essa função, mais maduro, mais experiente, recuperado do problema de saúde no início do ano. Então acho que ele está bem mais à vontade. Talvez melhor ali do lado da faixa direita, muitos torcedores apontam isso também, mas está muito à vontade em campo com a faixa de capitão, a braçadeira ali, então está caindo bem nele nesse momento, encarnando o espírito rubro-negro. Acho que é um pacote, é um contexto que faz essa conexão com a arquibancada. E aí o Flamengo no segundo tempo, o Pedro estava falando lá do time de 2019 e tal, Dona, mas ele termina assim o jogo com o Gerson, com o Bruno Henrique, com o Gabigol e com o Pedro. Sim. Esses outros, não, acho que o Pedro também. Como é que esses jogadores foram nesse sentido? O Gabigol e o Bruno Henrique achei que entraram mal ontem. Não estavam um pouco abaixo tecnicamente, não conseguindo dar continuidade nas jogadas. Achei que o Pedro fez um bom jogo, apesar de não ter marcado, ele dá uma assistência, um jogador que é muito importante para a engrenagem funcionar do ataque, né? Ali como um pivô, ele faz o time andar. Mesmo quando sai da grande área, ele consegue dar uma sequência ali para o sistema ofensivo. Os dois entraram muito naquela base da pressão final, o Gabigol e o Bruno Henrique, não se omitiram, mas achei um jogo abaixo na parte técnica. E aí, de novo, né, como a Mari falou, a importância do Gerson. Uhum. Porque o Gerson, tudo passava por ele na articulação, principalmente no segundo tempo, quando ele vai para o lado direito. Né? No primeiro tempo, já era muito importante o Gerson, porque ele era o cara mais cerebral. Você tinha a estratégia de ter um Flamengo mais forte em velocidade no contragolpe. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro, o Lohan, que é um tanque, muito importante, um cara tecnicamente que também está parecendo uma grande promessa aí do futebol brasileiro e ameniza a ausência do Arrascaeta. Eu só queria destacar um outro jogador. A gente falou do sistema ofensivo, a fase do Davi Luiz. Sim. Não é só por conta de mais um gol, ele já tinha marcado um gol contra o Vasco. Agora ele faz um gol heróico. E isso coroa um momento, assim, de recuperação dele. Porque ele era até o último da fila aí. Ele chegou a ser o último da fila. É um jogador que tem uma carreira de respeito. Sim. E tem que ser muito respeitado. Ele é muito importante internamente no grupo. É uma liderança no vestiário. A gente recebeu até o próprio Rodinei aqui, né, em um Bola da Vez, e estava conversando com ele sobre isso. A importância que o Davi Luiz tem lá dentro. E um jogador que também é uma aposta do Tite. O Tite recuperou o Davi Luiz. Hoje o Davi Luiz é titular do Flamengo. Não só por contra o gol, mas por tudo que ele consegue fazer ali na organização da defesa. Ele tem sido dominante também nos duelos. Então, assim, é um grande momento que mostra a fase que esse time do Tite está vivendo, assim, de superar as adversidades, né, de ir buscar o resultado até o último segundo. Segundo jogo consecutivo que isso acontece. E o Bahia ontem fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, a maturidade de um time que incorporou. São 8 jogos de invencibilidade, né? São 7 vitórias e um empate. É um time que no momento que a torcida tinha mais medo, que era o fantasma da Copa América, ele tá mostrando maturidade, solidez e que tá pronto para brigar por tudo. E o momento em que tem tantas baixas assim, chega num certo momento ali que é um jogo de compensação também, né? Porque contra o Grêmio, por exemplo, o Tite ele entra com o Léo Pereira na esquerda, e aí com o Davi na zaga, e o Léo vai muito, né? Sobe muito. E o Davi Luiz sempre fechando aquele lado, justamente para compensar. E um time muito mexido contra o Grêmio. Então, acho que o Tite, além de tudo que a gente está falando, de adaptar a equipe para esse momento, para o adversário, com a ausência dessas peças, é um grupo que está muito fechado, né? A gente vê ali, bom, a comemoração do gol do Davi Luiz não é só porque é no fim do jogo. Parece final de campeonato. Isso valoriza o adversário, porque o Bahia subiu o nível do jogo, assim, foi um jogo muito bom mesmo, de um duelo de duas grandes equipes, e o gol do Davi Luiz é uma comemoração que parece final de campeonato. Só uma questão muito rápida, Bruno, assim... Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Comenta o que é que vocês acharam aí, tanto da vitória do Flamengo, como também aí dos comentários dos jornalistas, né? Foi uma vitória que deixa... o Flamengo em boas condições, né? Mostra o poder desse time, como esse time tem muita capacidade para poder brigar até o final.
Porque como disse agora há pouco o comentarista aí, né? Que o medo dos torcedores e a maior dificuldade que se imaginava, que se esperava do Flamengo seria agora, nessa época da Copa América, né? Porque sabia-se que vários jogadores seriam convocados do Flamengo, né? No mínimo 3, 4 e foram 5. Se contar ali o Pulgar, né? Poderia ter do Pedro, poderia ter do próprio Gerson, mas ainda bem que não foram, né? Porque são jogadores que são importantes para o Flamengo e que agora mostraram assim como eles podem fazer diferença nesse time. Mas ainda assim faz muita falta, cara. Arrascaeta, De La Cruz, Matiazinha, Varela, né? Quando olhamos para as laterais hoje, vimos que muitas vezes o Tite precisou adaptar, precisou colocar ali o Léo Pereira, né? Que é zagueiro de lateral esquerdo, porque não tinha, né? Visto que o Ayrton Lucas estava contundido, lesionado, né? E ele voltou ontem, jogou, mas já saiu novamente lesionado, porque são muitos jogos. Então faz falta, né? Esses jogadores. Temos também a questão do Pulgar, né? Que o Alan estava lesionado também, voltou ontem já no segundo tempo ali. Que teve também o próprio o outro volante, o Igor Jesus, né? Que é uma cria do Flamengo também, que estava jogando muito bem, se machucou. Então, são muitos desfalques. Quando nós olhamos a situação do Flamengo, quando percebemos a situação mesmo, né, de perder jogadores convocados, é um feito enorme o Flamengo conseguir. No caso aí, essa vitória diante do Bahia, que é um adversário muito qualificado, né? E nós vimos ontem, conseguiu ser dominante dentro do Maracanã, né? Um time que tem um meio campo ali muito top mesmo ali, né? Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, né? Outros jogadores também ali que se destacam, né? Caio Alexandre. Então, é uma vitória assim que mostra como esse time do Flamengo está muito unido. Como esse time do Flamengo está focado, né? Todos juntos ali no mesmo objetivo, que é os títulos, Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o título mais aí provável do Flamengo vencer. Não que a Libertadores não seja, mas Campeonato Brasileiro pelo elenco do Flamengo, eu acho que é um título que dá pro Flamengo buscar com todas as forças, porque é o mais provável do Flamengo vencer. Agora a Libertadores também dá para vencer, claro, né, pelo time do Flamengo, mas é mata-mata, então é um pouco mais difícil de se vencer, né, porque sabe que tem muitos outros times qualificados também, né, tem o Palmeiras, tem o River Plate, então pode ser, né, que o Flamengo possa, como é que se diz? Possa acabar tropeçando em algum jogo de mata-mata, né? Pode ser um dia que não esteja tão bem, né? Que perca alguns jogadores, mas enfim, dá pro Flamengo vencer também pelo time que tem. E como esse time está se mostrando muito unido, para mim dá para vencer Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora 3 títulos fica um pouco mais difícil, né? Dá também para vencer, mas é muita coisa, né? São muitos jogos, então eu acho que o próprio time do Flamengo, a própria diretoria, né, e o próprio treinador Tite deve estar focado nisso mesmo e vencer no máximo 2 títulos, né? Focar de verdade mesmo, que eu imagino que é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se conseguir a Copa do Brasil, vai ser perfeito, vai ser a tríplice coroa, vai coroar esse time do Flamengo, mas não é um feito muito fácil, mas é possível ainda assim para esse time do Flamengo. Mas comentem a sua opinião, que eu quero saber. Comentem o que vocês acharam aí dessa vitória. Como o Flamengo agora entra como um time ainda mais qualificado, como o fato do Flamengo perder vários jogadores agora e estar na liderança, né, conseguir resultados positivos dentro e fora de casa, coloca o Flamengo aí como favoritaço para poder vencer esse campeonato. Comenta aí o que vocês acharam, ok? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.